estimados oradores que partilharam a sua tarde connosco, o engenheiro Paulo Sousa, o Dr. Luís Vieira, o Dr. Inês Pinto. Foi um prazer receber-vos aqui, espero que tenham estado à altura das vossas expectativas. Bom, compete-me a mim encerrar, e eu acho sempre piada quando nós falamos de recursos humanos, temos sempre medo de chamarmos às pessoas. Ou são recursos humanos, ou são meios humanos, ou são... Não sabemos muito bem o que são. Pessoas são pessoas, onde quer que estejam. E tentamos sempre fugir da área, dizendo que nós não somos profissionais de recursos humanos, não é a nossa área, não é a nossa... Mas não podemos fugir dela, é a nossa competência. Qualquer que seja a posição que nós estejamos dentro de uma empresa, a nossa área é sempre uma área de pessoas. Podemos chamar recursos humanos, podemos chamar recursos técnicos, podemos chamar meios humanos, chamemos daquilo que quisermos. Se eu sou um chefe de vendas, eu não posso dizer que a minha área é comercial, a minha área é humana, eu lido com pessoas. Se eu sou um engenheiro e estou na área da produção, eu lido com pessoas. Portanto, as pessoas fazem parte da nossa vida. É impossível nós fugirmos da gestão e da liderança e da formação das pessoas com quem nós trabalhamos. Aristóteles dizia que o ser humano deixará de ser humano. É obrigatório conviver com alguém, porque se não conviver com alguém não será um ser humano, será, portanto, um animal. Portanto, faz parte da nossa natureza convivermos uns com os outros. Eu quero-vos falar de algumas práticas e de algumas ferramentas de recursos humanos, seleção e recrutamento, que nós utilizamos na nossa organização, mas antes de mais eu queria-vos falar de talentos. Gerir, fazer seleção e recrutamento é, antes de mais, gerir talento. Eu não sei se vocês têm noção, provavelmente na escola, quando éramos mais miúdos, se calhar já não nos lembramos, a não ser que estejamos em físico-química ou uma área de formação dessa área, mas lembro-se provavelmente da tabela dos elementos. Há 3 elementos que eu considero que são fabulosos: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Se vocês, por acaso, misturarem estes 3 elementos em proporções distintas, estes 3 elementos, vocês vão obter coisas tão distintas como aspirina, testosterona, vinagre, álcool, colesterol. Basta pegarem nestes 3 elementos e combiná-los de formas completamente diferentes. Vocês vão obter coisas completamente diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Nós somos cerca de 7 mil milhões de pessoas na face da Terra. Mais ou menos. Portanto, acho que alguns não são essenciáveis, mas somos sensivelmente 7 mil milhões de pessoas na face da Terra. E a realidade é que não existem 2 pessoas exatamente iguais. Não existem 2 impressões digitais iguais. Diz-se que nenhuma zebra tem as listas exatamente da mesma maneira. Portanto, não existem 2 pessoas exatamente iguais. Portanto, somos todos, por natureza, todos diferentes entre nós. Isso é um facto. Mas é um facto também que possuímos dentro de nós todos os elementos que nos permitem que cada um de nós seja diferente. Cada um de nós seja loiro, moreno, alto, magro, gordo. A combinação destes elementos na nossa genética faz com que nós sejamos aquilo que somos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos dons. Nós temos talentos. Um senhor, um austríaco famoso, que eu gosto muito de referenciar sempre, chamado Ludwig von Bertalanffy, que de alguma forma deu origem àquilo que se chamou a teoria geral dos sistemas, hoje uma prática de gestão nas organizações, mas o Sr. Bertalanffy era um biólogo. E ele, ao estudar os sistemas, percebeu uma coisa muito engraçada, é que todos os seres vivos são sistemas abertos. E todos se influenciam entre si. Qualquer alteração, portanto, num sistema, acaba por influenciar os outros todos. Portanto, aquele princípio do formamos uma equipe e trabalhamos em equipe é verdade não só nas empresas, mas em comunidade, na vida, dentro das organizações. Tudo aquilo que um de nós faz, toda a alteração que existe em cada um de nós, acaba por influenciar, portanto, as outras pessoas. Nós funcionamos em sistemas abertos. E então ele desenvolveu um conjunto de postulados, não é postulados, que chamou de, por exemplo, o princípio da homeostasia, da entropia, da equifinalidade. E eu gosto particularmente da entropia. E então o que é que isto quer dizer? Se nós temos talentos, se nós temos capacidades, se a conjugação dos nossos elementos, destes elementos em nós, permite-nos realizar aquilo que nós quisermos ser. E reparem bem, não há Belmiro de Azevedo, não há Warren Buffett, não há, enfim, qualquer pessoa que vocês possam imaginar, não há Gandhi, não existe ninguém que não tenha uma combinação de elementos dentro de si próprios, que nós também não tenhamos. Somos feitos todos da mesma matéria. Aquilo que vai fazer com que nós sejamos capazes de realizar determinados objetivos é a conjugação que nós fazemos desses elementos. E ouçam, não existe nenhum determinismo nisto. Não existe nenhum determinismo nisto. Significa que eu não sou assim porque não posso fazer nada. Não. Nós participamos no nosso processo evolutivo. Nós participamos no nosso processo de construção. A maneira como nós nos sentimos em determinadas alturas, por exemplo, vocês sabem que se estiverem excitados com uma determinada situação e se estiverem em perigo, vão produzir o quê? Adrenalina. É ou não é? Que vos vai permitir fazer o quê? Fugir, reagir, lutar. É ou não é? Se vocês viverem em permanente estado de perigo, vocês estão
constantemente a produzir adrenalina. Essa constante produção de adrenalina vai acabar por moldar o vosso comportamento, vai fazer com que vocês se transformem em uma coisa completamente diferente daquilo que são hoje. Claro, se conhece os frutos, conhece esta frase, não é? Maneira como nós, ou os frutos conhecem a árvore. Acho que é igual, portanto, não pode ser diferente, não é? Macieira não pode dar maçãs da mesma maneira que a maçã não pode dar outra coisa que não seja maçãs, da mesma maneira que as maçãs não podem vir de outra coisa que não seja, portanto, a macieira. Nós participamos no processo. Se nós vivemos constantemente num estado de zen, num estado de relaxamento, estamos a produzir endorfinas. E se nós vivemos constantemente nesse estado, acabamos por alterar a nossa maneira de ser e os nossos comportamentos ficam diferentes. Portanto, não existe nenhum determinismo nisto. Portanto, nós participamos do processo de mudança, participamos do processo de construção. Bom, o que é que isto tem a ver com competências? As competências são os elementos, tais como o carbono, tais como o hidrogênio, tais como o oxigênio, que eu acabei por referir, são as competências que, em termos de ambiente de trabalho, que podendo ser combinados de formas diferentes, podem fazer com que os nossos resultados, ou que os resultados de qualquer pessoa dentro de uma organização, possam ser atingidos. E, mais uma vez, também não existe determinismo nisto. As competências podem e devem ser desenvolvidas. As empresas fazem, investindo na formação dos seus quadros. As universidades fazem, treinando constantemente as pessoas que vão para lá. Portanto, as competências são um processo evolutivo, são um processo que vai crescendo em nós. E essa conjugação das vários tipos de competências acaba por moldar os nossos comportamentos, acaba por, de alguma forma, permitir que nós sejamos capazes de ter respostas mais úteis às exigências dos mercados. No fundo, é isto que nós estamos aqui a falar. Se repararem bem, eu costumo dizer que nós estamos a viver uma crise. É verdade. Estamos a viver uma crise da economia. Estamos a viver uma crise do subprime nos Estados Unidos, que depois afetou isto tudo. Tivemos a falência do Banco Lehman, e, enfim, tivemos os problemas do setor imobiliário, do setor automóvel. Depois isto é uma bola de neve que vai crescer por aqui fora. Mas, na realidade, se vocês pensarem bem, nós estamos a viver uma crise de competências. E o que é uma crise de competências? É sempre que nós não temos a capacidade, sempre que nós não temos a capacidade de dar a volta a uma situação, de contornar um obstáculo, nós estamos em crise. Mesmo em mercados de grande crescimento, sempre que eu tiver uma situação qualquer à qual eu não sei dar resposta, eu estou em crise. Estão de acordo comigo? Sempre que eu não for capaz de dar resposta a um evento qualquer que surja até mim, eu estou num processo de crise. Portanto, maioritariamente, o grande problema que nós temos de resposta à crise é um problema de competências. Teremos ou não teremos as competências necessárias para fazer face à crise. O que é um facto é que a lei da oferta e da procura sempre foi favorável em Portugal. Nós sempre tivemos mercados com crescimento, as coisas sempre correram mais ou menos bem. Não era preciso ter muitas competências para se ingrar. Não é a situação de hoje. Nós hoje vivemos momentos muito difíceis. A lei da oferta e da procura alterou. Hoje existe muito mais oferta